Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz: olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Amém, amém, obrigado. Todas as mulheres receberam aí. Tudo bem? Boa tarde, família Nova Estação. Tudo bem? As mulheres, né? O que seria da gente sem as mulheres? Deus criou o homem, aprimorou na mulher, né? Deus fez o homem primeiro, aí foi aprimorar a criação, fez a mulher. Então, o que seria de nós sem elas? Na verdade, Gabriel, você que casou de novo, tem que dar uma verdade aí. Casou novinho, acabou de casar. Casado de novo. Tem que falar amém bem forte. Quando fala da mulher, você fala amém. Querido, abra comigo em Zacarias. Quando a gente fala das mulheres, os homens têm que arregalar os olhos assim, ó, e aproveitar para falar amém. Que aí você vai juntando pontos
com a sua esposa, com a sua namorada. Zacarias capítulo 1, versículo 1. Vem comigo, vamos lá. Ó. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos, deixem os seus caminhos e suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Então aqui a gente vê Deus falando através da vida do profeta Zacarias, e o título aqui na minha Bíblia, em algumas Bíblias não, mas o título aqui na minha está chamado ao arrependimento. Não somente pelo título, mas a Bíblia vem falar, o profeta vem falar de um movimento nosso, de um movimento de um povo, se voltando para Deus. Querido, Deus tem já falado comigo há alguns meses sobre arrependimento. E há mais ou menos um mês atrás, Ele trouxe essa mensagem ao meu coração. Ele trouxe essa mensagem na minha mente. Ele trouxe essa mensagem para tratar comigo, direcionado ao arrependimento. Algo que não está só em Zacarias. A Bíblia toda, Deus fala com o povo sobre arrependimento. Desde Gênesis até Apocalipse, você vê um Deus tocando, instruindo e falando com o povo sobre um arrepender-se, sobre um voltar-se para Deus, que Ele voltaria para o povo. E Deus confirmou isso no meu coração, e a semana passada confirmou ainda mais, porque sem saber o que o pastor Hugo ia pregar, quando ele fala das 99 e da única ovelha, né? E ele fala também sobre o arrependimento. Dentro da palavra dele, ele cita o arrependimento, e ali Deus confirma ainda mais aquilo que Ele já estava tratando comigo. No meio aqui, vocês vão perceber que outras coisas aconteceram. Mas o fato é que se a gente olhar para fora, se a gente olhar para o mundo, a gente vê uma necessidade de arrependimento. Você vê, querido, pessoas com corações dignos de um Deus vivo e amoroso, quando você olha aí, você vê pessoas amorosas, você vê pessoas cuidadosas. Quando você olha e abre lá as suas redes sociais, ou a sua informação que você tem aqui no celular, o que você vê? Quais são as notícias que você vê? Você vê amor, compaixão, ou você vê ódio, rancor, ou você vê desprezo, ou você vê um povo que olha somente para o próprio umbigo? A mensagem de arrependimento não é só falada na Bíblia toda, mas ela é atual para todos os dias. E não é só lá fora. Quando eu falo lá fora, não é que é fora da igreja Nova Estação. É no mundo, né? A gente está no mundo. A gente vive. A gente não vive só dentro da igreja, mas no meio da igreja. O arrependimento. O quanto que nós estamos vivendo o arrependimento? Ou será que nós vivemos um dia na nossa vida o arrependimento e nunca mais vivemos? E aí a gente olha para um Deus que envia seu Filho, o seu único Filho, para nos trazer e para voltar as nossas vidas para um arrependimento. O que João Batista anuncia?
como que João Batista anuncia a chegada de Jesus? As palavras de João Batista, a primeira palavra, arrependei-vos. Ao anunciar Jesus, ele já declara aquilo que a Bíblia toda declara, aquele movimento constante de Deus para com um povo que se voltava e voltava as costas para ele. João Batista anuncia: o reino dos céus é chegado, arrependei-vos. E Jesus vem com uma mensagem de arrependimento. E Jesus vem falar com o povo, ensinar o povo sobre um movimento interno, de dentro para fora. Sobre algo que muitas vezes a gente passa a vida sem fazer, como se a gente fosse viver para sempre. Como Zacarias fala, os profetas não viveram para sempre, aqueles homens, os seus antepassados não viveram para sempre, mas as palavras deles ficam para sempre. E as palavras de Jesus também ficaram para sempre. E Jesus, em sua extrema sabedoria, em extremo amor, além de trazer uma mensagem de arrependimento, além de ser anunciado com uma mensagem de arrependimento, ele vem ensinar a gente sobre isso. Então eu queria que você abrisse comigo o nosso texto, a nossa base, lá no Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Jesus para aqui e ensina ainda mais sobre o arrepender-se. Lá no versículo 1, Lucas capítulo 13, o título ou o tema, ou o título da minha Bíblia para esse capítulo é Arrependimento ou Morte. O mesmo arrependimento anunciado, também falado aqui por Jesus, tem uma relação com morte declarada aqui. Até por isso o tema da nossa mensagem não é arrependimento ou morte, mas vida ou morte. A gente vai entender um pouco a relação entre arrependimento e vida, que Jesus veio trazer aqui, de maneira muito clara e muito rápida também. Versículo 1, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados dos que os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus vem anunciar aqui e vem falar sobre algo. A primeira coisa que Jesus faz é colocar todo mundo no mesmo plano. A primeira coisa que Jesus faz é colocar os religiosos da época, aqueles que frequentavam igreja, aqueles que tinham a Bíblia na sua casa, aqueles que faziam movimentos externos de religião. Ele vem equiparar, ele vem equilibrar o lugar destes com aqueles que eram ou pareciam ser homens ruins, que tiveram fins ruins. O que Jesus vem falar aqui, olha, estamos no mesmo nível desses daí. Se não tiver arrependimento, todos perecerão. Todos. Porque todos carecem do quê? Da glória de Deus. A palavra de Deus é clara em falar, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem a necessidade do Cordeiro para se reconciliar. Todos precisam de um arrependimento, do contrário perecerão. Então Jesus, a primeira coisa que ele fala assim, essa mensagem é para você. A primeira coisa que Jesus fala ao meu coração, quando ele traz isso para mim, é que a mensagem era para mim. Então o que eu falo para você, querido, essa mensagem é para você, assim como é para mim. Esse lugar é para você. Aquilo que Jesus estava ensinando aqui, era algo para mim e para você, para aqueles que não querem perecer,
para aqueles que querem herdar um reino eterno, para aqueles que querem debaixo de um reino, ou querem estar debaixo de um reino, que é paz, que é alegria, mas que também é o quê? Justiça. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Queremos estar debaixo de um reino, sim, um reino eterno. Eu quero e você também quer. E eu quero a eternidade com Ele. Somos seres eternos. A morte é difícil para nós. Queremos estar debaixo desse reino, mas esse reino também é justiça. É justiça. E a justiça se traduz através do arrependimento. O que ele fala aqui é para todos. Não importa se você veio de um berço evangélico, se você veio de ensinamentos desde criança, ou se você acabou de conhecer esse Jesus durante o louvor e acabou de sentir a presença do Espírito Santo. Não importa. Eu preciso de arrependimento hoje. E você também. Mas que arrependimento é esse? Jesus continua ensinando. E Jesus continua falando. E ele fala através de uma parábola. Ele fala através de uma parábola não só porque era comum na época, mas porque uma parábola gera em nós perguntas, gera em nós um entendimento diferente, gera em nós curiosidade, gera em nós muitas vezes um aprofundamento. Então ele vem, você acompanha comigo no versículo 6, e diz o seguinte a Bíblia: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Vamos parar aí antes de a gente continuar e terminar. Aliás, vamos terminar, depois eu volto com vocês. Respondeu o homem, aquele que cuidava: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então Jesus fala de uma parábola, e mais uma vez usa uma planta, usa aquilo que Ele criou. O mesmo Deus que nos criou todas as coisas. E é incrível como Ele usa a sua criação para nos trazer luz e para nos trazer entendimento da prática do que seria o arrepender-se, do que seria o arrependimento. Então ele fala que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. A figueira aqui, querido, você pode entender da forma que você talvez já entendeu de forma diferente, mas para mim a mensagem que Deus me trouxe é que a figueira aqui representa nós. E se um homem tinha uma figueira plantada numa vinha, é porque havia um objetivo com isso. Se o homem tinha uma figueira plantada dentro de uma plantação diferente de figueira, era uma vinha, ele plantou uma figueira, é porque esse homem queria algo com essa figueira. Não era à toa que ele tinha plantado essa figueira ali. Ele tinha algo com ela. Da mesma forma que Deus nos fez, nos criou, nos amou, nos chamou, nos envolveu com o seu amor, nos comprou com sangue precioso, com uma morte de cruz. Sabe o que é morte de cruz? Pregado no madeiro, até a morte, pregado até morrer. Uma morte de cruz nos comprou, o sangue perfeito. Ele tinha um objetivo com isso. Ele sempre teve um propósito. Ele sempre teve algo para a minha e para a sua vida. Ele continua tendo um propósito para nós. Tanto amor, tanto cuidado, tanta maravilha, tanta bondade, tanta misericórdia. É porque sempre teve um propósito para mim e para você. Há um propósito para você nessa noite, nessa tarde. Há um propósito para as nossas vidas.
esse homem tinha um propósito com essa planta, com essa figueira. E a Bíblia continua falando que foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Alguém que vai procurar, como eu disse, quem procura, espera algo. Quem vai procurar algo, é porque espera que tenha. Ninguém procura, sabendo que não vai ter. Ninguém procura, diante de algo ou de alguém, que não é esperado. Essa figueira, provavelmente, ela não estava seca. Essa figueira, ela não estava com uma aparência ruim. Essa figueira estava verde. Só que esse homem só percebeu quando ela não tinha fruto, quando ele se aproximou dela. A nossa vida, ela pode ser muito bonita por fora. E a gente pode achar que está vivendo algo, ou está vivendo o arrependimento, diante de circunstâncias superficiais, ou diante de aparências. Mas quando você chega perto, ou quando Deus se aproxima de nós, o que Ele percebe é uma planta que não tem fruto. É uma planta que tem uma aparência do bem, mas não tem nada. Porque o fruto, querido, sabe o que o fruto representa numa árvore? Ele representa a vida. Uma árvore sem fruto não gera vida a partir dela. O que ele está falando aqui claramente é que ele espera de nós um arrependimento ao ponto de nós, quando alguém se achegar perto de mim, sentar à mesa comigo, passar algumas horas junto comigo, esse alguém perceber algum fruto no meu viver. Esse alguém conseguir pegar algo da minha vida para comer. Esse alguém conseguir pegar algo do meu viver para semear, para que algo venha a crescer. O que ele espera da minha vida, não importa a aparência que seja, é que algo de mim saia, gerando fruto, gerando vida, gerando outras plantas, e não destruição, morte. O quanto que o meu viver, eu olhava para esse texto, o quanto que o meu viver tem gerado fruto, o quanto que o meu ser, no meu trabalho, na minha casa, com as pessoas que convivem comigo, com a oportunidade que eu tenho quando eu acordo e vou dormir, o quanto que esse viver tem gerado fruto, o quanto que eu tenho deixado marcas eternas, que não são contáveis, na vida de pessoas que estão próximas e que até estão distantes. Há algo que era esperado aqui, é muito clara a Bíblia aqui. Por isso ele vinha há 3 anos, não era apenas em 1 ano, há 3 anos. Às vezes as coisas acontecem, a gente vai tocando a vida, e Deus fala conosco, Deus nos mostra, Deus toca as nossas vidas nos direcionando e nos voltando ao arrependimento, e a gente justifica, como o rapaz que cuidava dessa planta podia justificar, não é esse ano que acontece, é que foi plantada aqui junto da vinha e a temperatura aqui não é tão boa para frutificar, então vamos esperar mais 1 ano. Vamos esperar mais 1 ano. Aí mais 1 ano. Aí no outro ano, ele fala assim, não, mas sabe o que é? Esse ano choveu pouco. Ela precisava de mais chuva e tal, e é mais uma justificativa. Então assim, quando Jesus fala e mostra e quer ensinar sobre arrependimento não tem a ver com justificativa. Quem justifica não se arrepende. Quem justifica não gera fruto. Quem justifica não sai do lugar, fica no mesmo lugar todos os anos. Agora a pergunta que eu faço para você e que eu fiz para mim, até quando? Até que dia? Se eu não sei a hora e nem o dia. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é a hora e o dia que a vida aqui vai terminar para nós e que vamos entrar na eternidade. Nesse mês em que eu estava
preparando essa mensagem, aconteceu algo muito triste, que a pastora Natália até compartilhou rapidamente com vocês, num culto, e que a mulher que trabalha em casa, Vera, querida, perdeu a sua filha. Uma morte trágica. Uma morte, assim, que deixou a gente muito abalado. Uma moça de 24 anos, cheia de vida, né? Cheia de energia, lutando, batalhadora, trabalhadora, que sofreu um acidente de carro, de moto, né, na verdade, e que teve a sua vida interrompida. Mas estou dizendo isso porque a gente foi no velório dela, da Ketna. E eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, infelizmente. Infelizmente, eu tive três vezes que eu fui até o trabalho dela, esperava conhecer, ela não estava. As 3 vezes ela não estava. Mas eu fui no velório. E foi um velório muito triste, não podia ser diferente, né? Não tem velório feliz. Infelizmente, a cultura do Brasil é só velório triste. Mas uma pessoa que só viveu 24 anos é muito triste, né? Talvez foi um dos velórios mais tristes que eu já estive. Eu sei que o velório do meu pai foi triste também, mas aquele velório era meio que mexia com o coração, assim, mexia por dentro. E aí, no meio daquele velório, não foi só triste, foi muito emocionante. Houve naquele velório muita presença de Deus. Sabe por quê, querido? Porque houve muita presença de Deus, porque essa menina de 24 anos, conforme você via entrando aquelas pessoas naquele lugar, naquele velório, você via pessoas que foram tocadas, que foram mexidas pela vida dela. Com apenas 24 anos, essa menina marcou vidas. Pessoas e mais pessoas falando assim, olha, não, mas onde ela estava, a alegria chegava. Crianças chegando do Ministério Infantil, chorando, porque ela servia no Ministério Infantil. Pessoas do trabalho, pessoas que estudavam com ela, pessoas que trabalhavam no outro lugar, porque ela trabalhava durante o dia e a noite, que ela tinha sonhos. E um dos sonhos ela estava realizando, ela tinha acabado de comprar uma máquina de costura. Porque ela não queria comprar um iPhone, ela queria comprar uma máquina de costura, porque ela estava fazendo um curso de corte e costura. Então, assim, conforme as pessoas iam falando, você ia conhecendo. Eu pude conhecer ela, já conhecia pela mãe, já conhecia pelas pessoas que trabalhavam com ela, antes de acontecer isso. E ali eu fui vendo mais e mais pessoas falando da mesma forma dessa moça, não falando que ela era boa, mas falando daquilo que ela tinha deixado para elas. Aquela sala se encheu de pessoas. Estava muito triste, sim, sofrido, mas havia muita presença de Deus falando algo aos corações ali. Fazendo a gente entender aquilo que Eclesiastes traz no capítulo 7, versículo 2, quando Salomão fala, às vezes é melhor você estar num velório do que num banquete. Porque num banquete você não pensa que um dia você vai morrer. E num velório você pensa que um dia vai chegar o fim. E o que é que você tem vivido? Naquele velório, eu refleti muito sobre o meu viver. E quando eu olhei para aquela moça ali, com 24 anos, eu vi um velório que engrandecia o nome de Deus ali. Eu vi alguém que deu fruto enquanto esteve viva, que aproveitou da vida que Deus deu a ela, com toda a intensidade, com todo o amor. Como é que sairia o meu velório hoje? É o que passava na minha cabeça. Quais são os frutos que eu deixaria? Quais seriam as marcas? Como que as pessoas se lembrariam? O que nós estamos vivendo hoje? O que nós deixaríamos hoje? Não, querido, não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de coisas eternas. Porque aquilo que aquela moça deixou era muito simples. Como eu falei, ela trabalhava de manhã, tarde e à noite. Ela veio de uma família muito simples. Ela estava começando a desfrutar um pouco do trabalho dela. E ela não deixou riqueza nenhuma para ninguém. Mas ela deixou algo eterno na vida de muitas e muitas pessoas que estavam ali.
E eu vi o nome de Deus sendo glorificado através de uma moça que foi se encontrar com Ele. Ao mesmo tempo que eu estava muito triste, fiquei muito triste nos outros dias, eu me alegrei muito por ver alguém que deu fruto, que viveu o arrependimento e que gerou algo em mais pessoas. Quando ele fala aqui, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Eu vi ali alguém que não inutilizou a terra. Eu vi ali alguém que utilizou intensamente cada metro, cada centímetro de terra que ela foi plantada, independente de onde ela foi gerada, independente se ela tinha pai. Ela não tinha pai também, observação. Ela não tinha pai. Ela tinha um pai maravilhoso, que chamou ela com ele, que está com ela agora. Mas ela não tinha. Mas cada metro de terra em que ela foi plantada, ela usou para engrandecer o nome de Deus. Mas, querido, Jesus não para por ali. E Jesus vem falar um pouco daquilo que nós podemos viver em relação ao arrependimento, na prática. De que forma? Como é que se traduz o arrependimento para nós? Será que é eu olhar para isso e falar, nossa, quanta besteira que eu fiz, nossa, eu estou mal, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer diferente. Será que é assim? Será que é isso? Versículo 8, Jesus fala o seguinte, nessa parábola, Senhor, deixa por mais um ano. A primeira coisa que envolve arrependimento, querido, é que você não desista. O arrependimento começa quando você não desiste. O início do arrependimento é não desistir. Eu errei, eu estou mal, mas eu vou continuar. Eu estou destruído, eu entendi que eu não estou no lugar certo. Eu entendi que esse lugar que eu estou é muito distante do lugar que Deus tem para mim. Eu entendi que eu não estou envolvido com nada que tenha a ver com Deus. Mas eu vou continuar, eu não vou desistir. A primeira coisa é não desistir. O arrependimento inicia quando não desistimos de viver, quando não desistimos de continuar a caminhar e de entender que não é pelo aquilo que vamos fazer, mas é pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu posso, e eu tenho, e você tem a oportunidade de nos achegarmos a Ele, de nos envolvermos com Ele. A primeira coisa, então, não desista. Hoje é o dia de você insistir, de você voltar, de você se voltar a Ele, porque Ele está se voltando a você. E continua, e eu cavarei ao redor dela. A segunda coisa é que a gente tem que cavar. Arrependimento, o segundo passo é cavar. Alguém arrependido, querido, ele não fica com remorso somente. Remorso no arrependimento. Errei, tá, beleza, no outro dia vai fazer de novo. Vai viver a mesma coisa. Arrependimento é cavar. E cavar não é fácil. Alguém já cavou aqui? Pega uma terra seca. Seca, não é seca, bastante. Inclusive quem vai cavar, a primeira coisa que se ele puder fazer é molhar a terra. Vocês não sabem nada disso, vocês nunca pegaram na enxada, nem na pá, eu pouco peguei também, mas um pouquinho eu peguei. Cavadeira, então eu sei que a primeira coisa que você pode fazer para te ajudar a cavar é molhar a terra, ou esperar aquele dia de chuva. Choveu, você fala, agora está na hora. Vamos arrancar as mandioca e vamos cavar e fazer os buracos que a gente precisa. A terra molhou, está mais fácil. Agora pega uma terra que faz 5 meses que não chove, sol, vai cavar, é difícil. Arrependimento é difícil, querido. Você acha que arrepender, eu falo assim, que pena, tal, beleza. Não, dói, arrependimento dói. Entender que você está fora, que você está distante de Deus, dá uma dor. Chegar aqui na igreja e começar a adorar esse Deus que deu a vida por você e por mim, entender que eu estou fora,
Entender, por mais que eu faça com o meu braço, eu estou fora, eu preciso dele, eu preciso me envolver com ele. Dói, e às vezes você chora. Você chora, arrependimento é choro. Quem se arrepende geralmente chora. Geralmente chora. Quando você se arrepende, você chora porque dói. O choro é uma dor. O rosto triste mexe com o coração. Eclesiastes também fala isso, se eu não me engano. O olhar triste mexe com o coração. Por isso que a dor, ela mexe com o que está profundo. O arrependimento sem dor não é arrependimento. Precisa doer em mim. Precisa doer. É necessário. E quando ele fala de cavar, o cavar é porque você limpa, tem a planta ali, você vai limpar também. Não é só para você aprofundar, é porque você vai limpar, às vezes tem mato do lado, tem coisa que não presta na sua vida, e que você precisa limpar. O arrependimento tem a ver com limpar também. Quando você se arrepende, você pega e fala, não, preciso limpar a minha vida. Não dá para eu continuar vivendo e dar fruto se eu não limpar. Porque eu vou continuar por mais anos não dando fruto. Eu preciso ter um movimento de limpeza. Em volta de mim tem que estar limpo. Onde é que eu vivo? Quais são os lugares que eu frequento? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, as mesas que eu sento, com quem eu me envolvo, ou com quem a minha vida é envolvida. Você pode estar envolvido com qualquer pessoa, mas com quem que a sua vida se envolve verdadeiramente? Você é influenciado pelo Espírito Santo? Você é influenciado por aquilo que Deus fala? Cavar em volta tem a ver com limpeza. Cavar em volta tem a ver com aprofundar. E quando você aprofunda, você permite que a planta receba o nutriente de maneira mais profunda. Quando você se aprofunda em Deus, quando você se permite, não importa os anos que você está e conhece a Deus, quando você se permite continuar a cavar, esse movimento de arrependimento, querido, eu continuo cavando. Semana passada eu cavei, essa semana eu cavei, do outro lado da minha vida, para que Deus possa se aprofundar ainda mais, e me nutrir, e me suprir, para que eu consiga dar um fruto que seja um fruto. Eu preciso ser nutrido por Ele, eu preciso permitir que Ele me trate profundamente, não é trocar a roupa, arrumar o cabelo, passar um perfume, é aqui dentro, é aquilo que ninguém vê, só vai ver o fruto que você vai dar, só vai ver a palavra que vai sair da sua boca, só vão ver os atos que você vai fazer. E ele fala também, cavarei ao redor dela e adubarei. Arrependimento tem a ver com você, que eu acabei de falar. Mudar as suas ações. Quem se arrepende muda de vida. Se alimenta de outras coisas. Come daquilo que é bom. Porque não importa se você pegar uma planta boa, ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa. Você pega essa planta, você bota ela lá, num lugar, e você não supre e não nutre ela, o que vai acontecer com a planta? Ela não vai dar fruto nenhum. Cansei de comprar planta, a gente gosta muito de planta lá em casa. Cansei de comprar planta que era para sol, colocou na sombra. Era para sombra, colocou no sol. O que aconteceu com a planta? Morreu. Não tem vida. Não há vida. Então, quando a gente fala sobre leitura da palavra, sobre você se alimentar da palavra, sobre você se alimentar de Deus, em oração, você estar envolvido com o povo, com a comunidade, você está sendo nutrido. Senão, querido, você não vai dar fruto nenhum, você vai dar outra coisa. Senão, querido, o que vai acontecer é que vai secar, você vai ficar uma árvore seca. Uma árvore seca, em que as pessoas chegam, quase não se apoiam, porque nem apoiar dá, porque é perigoso cair.
O que ele fala aqui é sobre você ser adubado por um Deus que é vivo e que tem vinho novo todos os dias. O arrepender-se que ele está ensinando aqui é para todos os dias. É você acordar amanhã e olhar para Deus e falar, nossa Deus, como eu preciso do Senhor. Aí se acordar na terça, você olhar para Deus e falar assim, nossa, como eu preciso do Senhor. Misericórdia pela minha vida. Aí se acordar na quarta e falar assim, não, agora estou bom, não. Acordar na quarta, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso me envolver com o Senhor. Como eu preciso estar próximo do Senhor. A minha vida não tem sentido se não for próximo de Ti, Pai. E acordar na quinta e na sexta. E aí você vive e faz de maneira natural. E aí você apresenta a Cristo para as pessoas de maneira natural. Como um propósito que você tem para a sua vida. Vida ou morte? O que você quer viver? O que você quer ter, aliás? Vida ou morte? Porque você pode até continuar vivendo aqui na terra, mas como uma árvore, que hora ou outra vai secar. O que você quer? O que você quer que saia da sua vida, do seu viver, dos dias que você ainda tem? O que você quer entregar para esse mundo, enquanto você estiver vivendo aqui na terra? Como que você quer ver o seu velório? Como que você gostaria de ver o seu velório? Eu creio que Deus está levantando pessoas aqui, não só para receber um amor inconfundível, mas para viver um propósito que transformará pessoas, que resgatará pessoas, que levantará o nome dEle, que exaltará o nome dEle, que abrirá caminhos, será luz, será sal para um mundo caído, para um mundo que não há, onde não há arrependimento. É necessário que você e que eu, a primeira coisa é que nos arrependermos. Em nome de Jesus, querido, feche seus olhos. Ó Deus, nos colocamos, Pai, na sua presença, Deus, entendendo que há uma mensagem de arrependimento. Há uma mensagem que tem a ver conosco, Pai, que o Senhor nos traduz na sua palavra. Nós entendemos que há um movimento necessário de nós para com o Senhor, de nos entregarmos, Pai. Então oro, Pai, pedindo que o Senhor venha tocar os nossos corações agora nessa tarde, Pai. Oro pedindo que o seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha tocar a nossa mente. Ó Deus, que o seu Espírito Santo venha convencer aqueles que ainda não são convencidos do seu amor, convencidos do seu caminho, da sua verdade, da sua vida. Ó Deus, toca o nosso viver agora, independente dos anos que nós conhecemos o Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos tocar agora, nos trazendo clareza daquilo que realmente estamos vivendo, para aquilo que realmente o Senhor quer que venhamos a viver, Pai. Em nome de Jesus, vem, Pai, vem sobre a sua igreja e fala conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.